Porque a pessoa fala, não, o que eu tenho na verdade não é uma fé da ciência, porque a ciência ela já se comprovou várias vezes, Uhum. portanto eu sei que ela funciona. Os métodos científicos funcionam porque a gente teve várias descobertas científicas. Tá, mas no início alguém tinha que ter fé. Uhum. Sim. Porque a ciência tem uma crença por trás dela que é melhor saber do que não saber, Uhum. e é preferível saber a verdade do que saber a mentira. Uhum. E outra E coisa. isso não, dificilmente você encontra esse tipo de pressuposição em algo que não seja um pensamento religioso, porque é um pensamento quase até metafísico. É Sim. um pensamento que fala, existe uma realidade e eu tenho um certo domínio sobre essa realidade ao ponto de conseguir encontrar aquilo que é real e aquilo que não é real. E com certas ferramentas específicas eu consigo descobrir uma verdade. Sim. Não é muito, assim, isso vem de certos pensamentos religiosos. Tudo que a gente chama por ciência, qualquer prática científica que a gente tem hoje em dia veio de uma prática esotérica, completamente esotérica. É isso que psicólogos que vão estudar o fenômeno da religiosidade vão mostrar pra gente. Então o Jung, ele desenvolveu toda uma sequência histórica da qual a alquimia, que era uma doutrina e uma disciplina antiga que falava que a gente poderia transformar certos compostos em outros, transformar chumbo em ouro, achar o elixir da imortalidade. Obviamente isso não existe de maneira que a gente consiga usar, né? Uhum. Transformar algo em ouro, nada disso. Mas as disciplinas alquímicas, elas se transformaram na química. Sim. Porque o Conceitos Jung, foram. ele vai falar pra gente que a gente tem um consciente e um inconsciente. E ele ainda vai adicionar uma camada coletiva para esse inconsciente aí, que eu não preciso me delongar aqui nisso. Mas ele vai falar para a gente que o nosso conhecimento ele começa por meio de, ele é revelado por meio de sonhos. Uhum. Freud até certa maneira acredita nisso, até certo ponto acreditava nisso. Sim. E Jung vai expandir isso, ele vai falar. A gente começa a desenvolver crenças em sonhos de maneira inconsciente. Então a gente tem um sonho, esse sonho tem um conteúdo, esse conteúdo está querendo explicar algo para a gente que a gente não tem noção ainda. Depois a gente começa a formular isso. Então, do sonho vai para a poesia, Uhum. da poesia vai para a literatura, da literatura vai para um texto, até chegar numa dissertação. Uhum. A dissertação científico-técnica é o último nível de você conseguir trazer aquilo para o chão. Aquilo que está no mundo ali das ideias, dos sonhos e tudo mais, de você trazer a abstração para o terreno, Uhum. de certa forma. Isso acontece em nível individual e acontece no nível de sociedade. Então a alquimia era o sonho que deu origem à química. A astrologia era o sonho que deu origem à astronomia. E assim por diante. Não tem nenhuma disciplina científica que não tenha uma base esotérica e religiosa por trás dela. Então a relação entre os dois é muito mais profunda do que a gente costuma imaginar. Então a religiosidade não pode ser encarada como algo apenas como uma antiguidade. Uhum. Mesmo que essas práticas podem ser, mas ninguém é alquimista mais, mas ninguém é astrólogo mais, mas ninguém precisa acreditar nessas coisas. Não, não necessariamente precisa acreditar, mas foi aquilo que te concebeu esse pensamento moderno que a gente tem. Sim. E falando até, abrindo um parênteses, sobre a alquimia e usando esse tópico que você trouxe. Muito da alquimia não era nem apenas de fazer poções e procurar maneiras de você transmutar algo em outra coisa. Então, transmutar o chumbo, mudar ele, transformar ele em ouro. Mas muito da alquimia também falava sobre uma transformação em si. Que é a grande ideia da pedra filosofal, que é a pedra que Harry Potter, todo mundo já viu, ou grande parte das pessoas já viram, que era a pedra que transformava qualquer coisa em ouro. Era um processo alquímico, que o Jung também adaptou como um processo psicológico, que você purifica algo a ponto dele se tornar ouro, que é um metal ao mesmo tempo muito valioso, ele também é muito maleável, que com uma pequena pedrinha de ouro você pode fazer muitas coisas porque ele se expande. E ele é muito puro, ele é muito bonito, ele brilha, ele é uma cor viva, que é o amarelo, que muitas vezes também é remetido à alegria. E são vários pequenos processos que você tem até isso, para chegar à pedra filosofal. E eu vejo muitos também na religião, porque a grande parte das religiões, principalmente as que são vigentes hoje em dia, sejam as de matriz africana, seja o catolicismo, o cristianismo, seja as diversas vertentes do budismo, do hinduísmo, muitas das religiões eles falam sobre a pessoa tentar ser algo a mais.
sobre por meio de alguns dogmas, de algumas práticas, de uma fé em um transcendente, você conseguir melhorar um pouquinho. Uhum. Então você olhar para uma divindade, Sim. falar assim, eu não irei chegar ali, mas eu Uhum. posso tentar ser algo melhor, eu posso tentar ser melhor, eu posso me transformar em ouro, ou Sim. chegar próximo disso, porque é mais fácil. É melhor para minha vida eu pelo menos tentar chegar em sem ouro do que me contentar com um chumbo. O Jung ele vai usar muito o conceito da Konjunktio, que é o conceito de conjunção de opostos. Então, opostos dentro da natureza humana, dentro da natureza exterior, então, assim, o reino abstrato e o reino material. Então, ele vai falar que existe essa conjunção, não vou me delongar nisso, mas ele... Nossa, tô muito gordo. O que isso mostra pra gente? Eu queria tomar um filme do Harry Potter, porque, assim, por que que... ninguém mais é alquimista, então a gente não precisa mais dessa prática? Realmente não precisa, porque não vai dar nenhum conhecimento científico pra gente, de fato. A gente é grato pelo fato dela ter existido para a gente conseguir chegar na química, mas a gente usa os processos químicos agora para falar de ciência, mas ninguém mais é alquimista. Então por que você está indo fanático ver um filme de Harry Potter que fala sobre uma busca por uma pedra filosofal? Mas eu não estou indo pela pedra, eu estou indo pela toda aquela história. E aquela história é o que? Ciência? É uma história de magia. Por que a gente gosta tanto de fantasia? Porque o que me dá uma certa noção da importância da religiosidade e por que é tão importante a gente evitar esse tipo de desconsideração rápida e fácil e supérflua sobre a religião como sendo apenas um monte de misticismo que não tem nada a ver com a realidade, é o fato de que todo mundo ainda busca um pouquinho de fantasia para si mesmo no dia a dia. Mas eu sei que é uma fantasia. Sim, mas você acredita nisso a ponto de brigar quando uma pessoa fala que não gosta do mesmo filme que você gosta. Você tem uma suspensão de descrença grande o bastante para aceitar que aquilo acontecer. De onde vem a suspensão de descrença que faz você aceitar que num filme as leis da física e da química podem ser quebradas, entendeu? Sim. É esse impulso de espiritualidade que o ser humano tem e que ainda está com a gente. Então, o mundo da ciência ele é muito bom para a gente explicar fatos. E o mundo da religiosidade é muito importante para a gente poder explicar símbolos. Aquilo do que importa, né? Então, assim, o fato é uma coisa. Então, assim, nisso a ciência, ao meu ver, ela é suprema nesse sentido. Ela vai explicar como que as leis da física ocorrem, como que esse copo de vidro é um copo de vidro que veio parar na minha mão aqui. Como essa água esquentou. Como que essa água está aqui nesse copo, do que é composta essa água, do que é composto esse copo, enfim, todos esses processos. E existe um mundo mais simbólico, que é por que eu estou bebendo isso daqui? Necessidades fisiológicas. Não. Vamos lá. Por que eu estou vivendo? Aí você entra num campo mais religioso, mais metafórico, mais simbólico. Não dá para dissociar uma coisa. Eles estão misturados, de certa forma. E existem esses símbolos que ficam voltando em filmes, em séries, em coisas. Toda essa necessidade de espiritualidade que a gente tem, que hoje em dia existe um debate muito grande acerca disso, porque os pensadores mais ateístas modernos, eles vão falar pra gente que o impulso do ser humano de explicar a chuva com o Deus da chuva, por exemplo, é na verdade um processo que ele é parasitário, né? Então, assim, depois que grande parte dessa discussão entre religião e ciência aconteceu depois que Darwin descobriu a teoria da evolução. Sim. Porque daí meio que virou aquela coisa de meio que, por exemplo, no contexto católico, a Bíblia não importa mais, a gente tem Darwin agora para explicar pra gente como que as coisas vieram a acontecer, então meio que joga o livro de Gênesis no lixo e depois a gente não precisa mais pensar a respeito dessas coisas, né? E eu só estou dando esse exemplo porque é o seguinte, os ateus contemporâneos, eles precisam explicar o fato de a gente ter esse impulso por espiritualidade. Porque se os processos evolutivos significam uma adaptação, se eu estou me adaptando à realidade, então o que explica a gente ainda ter um impulso religioso? Sim. O que explica a gente ter um impulso religioso até hoje? E a resposta deles é muito grosso modo. A resposta de muitos deles, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, que são os ateístas contemporâneos que formaram a cabeça de muitas pessoas, né? É basicamente um sistema parasitário da natureza humana, de querer acreditar em algo a mais. Eles pegam certas características do ser humano, como, por exemplo, imagina que você está caminhando num beco escuro à noite e você ouve um barulho. E você olha para trás e você acha que tem alguém ali e você sai correndo. Não tinha ninguém.
Mas foi melhor você ter corrido, porque se tivesse alguém mesmo, era bom você correr. Então, às vezes, o seu cérebro vai formar figuras onde elas não existem para você poder sobreviver. Então, você está andando num beco escuro, é melhor você imaginar que tem alguém ali onde você não consegue ver, né? Porque daí você se protege, né? Eu andando na floresta de dia é uma coisa, eu andando na floresta de noite é outra. Eu preciso realmente imaginar que tem algum perigo, porque daí eu me protejo mais, porque eu não consigo enxergar. Sim. Eles vão falar que a religião não é uma adaptação do ser humano. Eles falam que é um vício desse sistema, de imaginar coisas onde elas não precisam existir. Essa é a resposta ateísta contemporânea. E a resposta de alguns pensadores contemporâneos, em resposta a isso, é falar algo diferente. É falar assim, não, na verdade, existem evidências, emprestando da própria ciência, existem evidências de que pessoas religiosas, elas têm um senso de altruísmo maior, elas têm um senso de uma crença maior em si mesmo e nos outros, elas são melhores vizinhos, literalmente melhores vizinhos, elas são pessoas mais caridosas, e que a religião é como se fosse uma tecnologia que permitiu ao ser humano ficar junto. Não existe nada que una mais o ser humano do que religião. Eles foram comparar, tem estudos comparativos de certos grupos, acho que lá nos Estados Unidos, mas aconteceu ao longo do mundo inteiro. Pessoas que se uniram para formar grupos políticos e reivindicar algum tipo de ideia. Então, grupos políticos reivindicando direitos. Quando esses grupos eram formados apenas por ideias políticas, eles não duravam muito tempo. Eles ficavam alguns anos ali e depois eles acabavam. Quando esses grupos eram formados por uma ideia religiosa por trás deles, eles ficavam juntos por décadas e não se dissolviam. Que a religiosidade existe sim um motivo, então está acontecendo esse debate atualmente. Como que está sendo pensado a religião atualmente em muitos âmbitos científicos? Existem psicólogos como Jung trazendo, olha, a gente esqueceu esse componente importante do nosso ser, que é a religiosidade, e a gente não consegue mais dar um sentido para a nossa vida. Por isso que a gente está perdido, a gente perdeu esse componente religioso importante. É por isso que agora tem um monte de gente com crise de saúde mental nesse sentido, porque, de novo, né, aquela coisa que eu já expliquei até em outros episódios aqui do Farol, que a gente matou os deuses que estavam no exterior com a ciência, e agora eles vieram para dentro da gente e eles estão ali tentando sair, e eles saem por meio dessas espiritualidades de filmes, de séries, de coisas, de símbolos que a gente gosta de ir atrás. Então tem tudo isso. Então tem esse debate. É um vício de sistemas que a gente tem, na verdade é uma tecnologia que conseguiu fazer com que a gente estivesse junto e ainda tem um propósito social muito importante. E, enfim...